Portanto, em primeiro lugar, queria obviamente cumprimentar a todos e queria agradecer mais uma vez a vossa presença nesta terceira sessão síncrona do curso de formação para a docência digital em rede, onde temos professores, quer da região autónoma dos Açores, quer da região autónoma da Madeira. Hoje nós temos convidados especiais, digamos assim, no início da nossa transmissão, quer da região dos Açores, portanto o doutor Rodrigo Reis, que vai iniciar esta sessão e fazendo, digamos assim, as boas-vindas. Depois temos também o doutor Avelino, também na região dos Açores, e o professor Domingos Queiro, da Universidade Aberta, que já teve também, já tivemos o prazer de o ter na primeira sessão. E depois entraremos naquilo que é o nosso formato normal, primeiro, digamos assim, fazendo uma breve exposição sobre aquilo que foi o desenvolvimento do tema 3 durante esta semana, muito direcionado para a questão do desenvolvimento de atividades de aprendizagem digitais e a questão que é fundamental e que tem preocupado, de facto, muitos docentes, que tem exatamente a ver com esta questão da avaliação. Portanto, esta será a última sessão que, como vocês sabem, e, portanto, nós teremos depois dessa breve exposição, um momento onde, digamos assim, responderemos às vossas questões, tentaremos entrar nesse debate e concluiremos, então, passado o tempo, aquela 1 hora que nós definimos para essa sessão. Portanto, passava já de imediato a palavra ao Dr. Rodrigo Reis para fazer, de facto, aqui para vos dar as boas-vindas e também, de certa forma, concluir aqui este nosso processo formativo que durou cerca de 3 semanas. Dr. Rodrigo, passava-lhe a palavra. Muito obrigado, uma boa tarde. Antes de mais, agradecer à Universidade Aberta a parceria rápida e na solução tão rápida que encontramos para dar formação aos nossos professores. Sem dúvida que agradecer imenso porque tiveram uma resposta muito rápida desde o primeiro dia que entramos em contacto. Foi uma rapidez impressionante para colocarmos esta formação a funcionar. Também agradecer a todos os professores da região autónoma dos Açores e aos professores da região autónoma da Madeira, mas aos meus professores agradecer-lhes imenso, porque mais uma vez demonstraram aqui o profissionalismo que nutre a atividade de cada professor, de cada docente, em que, mal abrimos inscrições, ao final de uma semana já tínhamos 400 e qualquer coisa inscrições de professores para se inscrever neste ensino à distância, o que significa que, sem esta obrigatoriedade, olhar para cada um e ver esta preocupação de querer crescer num momento tão difícil como aquele que estávamos a atravessar, só nos pode deixar orgulhosos e contentes de termos os professores que temos, porque realmente deram uma resposta muito positiva ao longo destes meses, mas também nesta preocupação de se atualizarem cada vez mais nestas plataformas, neste modelo de ensino que nos apanhou todos desprevenidos e que tivemos que todos trabalhar muito rápido para os nossos alunos não perderem, ou melhor, não serem tão prejudicados como uma situação destas poderia vir a acontecer. Por isso, agradecer a todos os professores este empenho, esta participação e esta inscrição que tiveram para esta formação e também dar-lhes uma palavra de apreço, porque hoje, se os nossos alunos em casa se têm dedicado a este ensino à distância, também demonstrou uma vez mais esta interação que cada professor tem com a comunidade educativa, com os seus alunos, com os seus encarregados de educação. Essa preocupação veio ao de cima. Se hoje estamos numa situação de algum conforto em dizermos que este ensino à distância pode ser um recurso a uma solução para outras situações que poderão vir a acontecer, ou também de recurso para novas estratégias de ensino, muito devemos a toda a comunidade de professores que se empenhou e que se dedicou. E uma vez mais, agradecer à Universidade Aberta por também fazer parte deste caminho, porque sem vocês também seria muito mais difícil. Só para terem noção, neste momento, a região autónoma dos Açores está
mais ou menos uns 1.000 formandos, professores de ensino à distância. Em 4.700, 4.800 professores, isto só nos deixa, em tão pouco tempo, orgulhosos pelo profissionalismo que cada um teve. Muito obrigado a todos por terem dado esta oportunidade de participar e de agradecer a cada um. E desejo a todas que consigamos acabar da melhor maneira este ano letivo. Muito obrigado e uma boa tarde. Muito obrigado, Dr. Rodrigo Reis. Passava então a palavra ao Sr. Secretário Regional da Educação e Cultura dos Açores, o Dr. Avelino. Dr. Avelino, por favor. Em primeiro lugar, aproveitar este ensejo para saudar todos os formandos, que são, como já aqui foi dito, professores dos Açores e professores da Madeira. Aproveitar também esta oportunidade para cumprimentar as pessoas da Universidade Aberta e, em particular, o Sr. Vice-Reitor, o professor Domingos Caeiro, que, aliás, é meu colega e é também meu amigo. E como Secretário Regional da Educação e Cultura, deixar aqui algumas palavras. Dizer, antes de mais, que apesar de alguma falta de meios e de uma maior falta de preparação, quer de professores, quer de estudantes, a montagem e agora o desenvolvimento deste sistema de ensino à distância encontra-se, talvez aquém do desejo de todos nós, mas encontra-se seguramente além das expectativas de todos nós. Mais uma vez se provou que a inovação irrompe em momentos de adversidade como este que ainda hoje vivemos. Mas, se no ensino presencial nós nunca alcançamos a perfeição, agora andaremos certamente ainda mais longe dela. Porém, no meio de uma calamidade, no meio desta calamidade, que constitui uma ameaça para a vida e que já motivou durante muito tempo a paralisação da economia, que também gera primeiro a miséria e depois a morte, quem proclama ou quem reclama perfeição ou não está a falar a sério ou então quer fazer alguma demagogia. Há, entretanto, que fazer tudo para que o ensino à distância não continue a ser um fraco substituto do ensino presencial, sobretudo nos ensinos básico e secundário. Até porque na educação, como em tudo o resto, haverá um período antes e um período depois da Covid-19. Tenho dito que já é tempo de preparar o day after. E na educação, isso passa pelo desenvolvimento do ensino à distância como alternativa ao método presencial tradicional, algo que requer investimento e investimento em duas coisas, em tecnologia e em formação. Mas a tecnologia é, felizmente, cada vez mais rudimentar e o pessoal está cada vez mais desperto para as novas formas de ensinar, como temos visto no desenrolar desta ação de formação. E uma coisa também é certa, se o denominado teletrabalho já funciona tão bem, por exemplo, nas áreas administrativas, da educação, da cultura e do desporto que integram a minha Secretaria Regional, também é possível a invenção de um modelo de aplicabilidade ao ensino até capaz de conferir maior autonomia aos alunos na procura do conhecimento. Dito isto, resta acrescentar que a formação é fundamental. No portal da educação, nós já criamos uma área de educação de ensino à distância, quero eu dizer, com vídeos formativos e informativos. A Direção Regional da Educação procedeu à constituição de uma equipa de 50 colaboradores das nossas unidades orgânicas, formados então em cooperação com a Microsoft e para apoio a professores e alunos no desenvolvimento dos planos de ensino à distância. De resto, quer a tutela, quer as próprias escolas desenvolvem ações de formação. Ações de formação como esta. Neste caso, quero obviamente relevar a colaboração da Universidade Aberta, que em Portugal, se não é a única, é talvez a mais antiga instituição com experiência
de ensino à distância. Nós estamos aqui nos Açores num momento-chave. E estamos num momento-chave porque, se estamos já melhor preparados para ensinar à distância, estamos também agora a reabrir o ensino presencial. Efetivamente, na próxima segunda-feira, completa-se aqui no arquipélago o ciclo da reabertura do ensino presencial, que também se deve naturalmente saudar. Primeiro fizemos-lo nas ilhas limpas que temos, aquelas que não registaram casos de infecção. Fizemos a reabertura do ensino em todos os ciclos nessas ilhas, são elas o Corvo, as Flores e Santa Maria. Nas outras ilhas, reabrimos apenas o 11º e o 12º anos e apenas também nas disciplinas em que os alunos se encontram matriculados para a realização de exames, para evitar grandes aglomerados. Isso aconteceu na passada semana nas ilhas do Grupo Central. Isso acontecerá finalmente na próxima segunda-feira também na ilha de São Miguel. Temos feito isto com cautela, com o uso de máscara, com o uso de desinfetante e, sobretudo, com poupança daqueles que devem ser poupados, com poupança daqueles que têm maior risco, quer sejam professores, quer sejam estudantes que continuam em casa e que continuam em casa com o ensino à distância, porque mesmo com a reabertura do ensino presencial, nós mantemos aqui nos Açores, até ao final deste ano letivo, as duas modalidades. E talvez isto já seja uma antevisão do ensino do futuro, que continuará necessariamente a ser um ensino presencial, mas sempre e cada vez mais complementado pelo ensino à distância. Esta reabertura de que vos falo é também um sinal e, mais do que isso, é uma esperança. É uma esperança para a educação e é uma esperança para tudo o resto, porque nós não podemos ficar eternamente fechados, porque, como disse atrás, se ficássemos eternamente fechados, à crise sanitária sucederia uma crise económica ou financeira ainda mais profunda, que provoca, como eu disse, primeiro a miséria e depois a morte. E para finalizar, na expectativa de que todos os formandos tenham ficado melhor preparados para enfrentar esta ou outras pandemias, agradeço de novo a cooperação da Universidade Aberta e agradeço a disponibilidade dos docentes. Aqui nos Açores, eles têm sido, tanto os professores e também os dirigentes escolares, aqueles que melhor têm enfrentado os desafios e as grandes dificuldades destes últimos 2 meses. Parabéns a todos, obrigado. Muito obrigado, Dr. Avelino, pelas suas palavras. Eu passava então agora de imediato a palavra ao Sr. Vice-Reitor da Universidade Aberta, o professor Domingos Queiro. Professor Domingos Queiro. Obrigado, José António. Muito boa tarde a todos. Os cumprimentos nesta altura são para aqueles que estão também a terminar esta formação e creio que com o maior sucesso, portanto, é isso que vai acontecer. Mas também, claro, cumprimentar e, de certa forma, os agradecimentos, enfim, a esta parceria, esta colaboração, que não é de agora, é de, enfim, há vários anos, há muitos anos, quer com o complemento de formações, quer com outras atividades. Portanto, isso tem acontecido entre o Governo Regional, portanto, dos Açores e a Universidade Aberta e, claro está, também entre as instituições universitárias, portanto, quer a Universidade dos Açores e a Universidade Aberta. E nesse particular, de facto, aqui destacar e realçar, daí também, enfim, este conhecimento, esta amizade, esta proximidade relativamente ao professor Avelino Menezes, com o qual, na altura, enfim, não só como universitários, é evidente, mas com responsabilidades relativamente às chefias e à responsabilidade de gestão das instituições, enquanto, na altura, reitor, partilhámos, enfim, vários momentos, quer
noutros fóruns e noutras circunstâncias, sempre, digamos, enfim, em estreita e saudável colaboração e amizade. Ao Dr. Rodrigo também, como Diretor Regional de Educação, também os meus cumprimentos. Eu queria, enfim, também deixar algumas palavras relativamente àquilo que, enfim, aqui, e é importante destacar que é, sobretudo, esta situação, aquilo que de facto aconteceu e que prometeu, ou promete, se quisermos unir aqui enfim, a humanidade e todos nós para fazer frente a esta pandemia, é de facto a constatação de que o ensino e a promoção do conhecimento são essenciais para a nossa sobrevivência. Portanto, isso é um destaque, além do conhecimento científico, portanto, ser a esperança para o encontro de uma vacina, de um tratamento eficiente contra a doença, a suspensão daquilo que foram as aulas presenciais mostrou a importância dos espaços de construção do saber. E de repente, portanto, estudantes, professores, funcionários, administrativos, gestores, deixaram de estar lado a lado, dividindo espaços da própria instituição de ensino, e todos passaram, ou melhor, todos, e aqui quero realçar todos, estão a vivenciar uma experiência inédita eu queria chamar de certa forma, não aquilo que se convencionou, o ensino à distância, mas o ensino, digamos, remoto, em massa, e eu aqui queria chamar, ou seja, destacar esta questão do remoto e em massa, para dizer que também emergencial face, digamos, à conjuntura. E isto, portanto, creio que ficou evidente que ao longo deste tempo que aprender é muito mais complexo do que simplesmente transmitir informações, e a distância desafiou-nos, ou seja, estamos a falar de um desafio esse que é reconstruir no mundo online, portanto no digital, todas as relações e as estruturas de apoio de uma escola ou de uma instituição também de ensino superior. Sem termos muito a percepção disso, estamos diante desta oportunidade fantástica. Aliás, que o professor Avelino, sou secretário regional, aqui também realçou, de facto esta situação de estarmos nesta distância física, portanto, e sem a situação presencial, portanto, e utilizando outros meios e plataformas, estamos também, digamos, num outro processo, se quisermos, de ensino. E veio, de facto, aqui mostrar uma coisa, é que a resposta foi dada e esta imediata resposta que todos conseguimos, de facto, dar, portanto, tivemos essa capacidade para o fazer. Claro que os que estavam cá já, digamos, imersos, integrados, foi de outra forma, mas todos os outros não estavam preparados. Veio mostrar que, de facto, que há, apesar de tudo e tudo aquilo que se possa dizer, que há aqui uma integração, já havia uma certa integração entre a tecnologia e a educação. É evidente que a linguagem é diferente, o tempo é diferente, o foco é diferente. Nós também estamos diferentes nesta situação. Portanto, independentemente, por mais habituados que queiram estar e com práticas, de facto, estamos diferentes. E a primeira regra foi aceitar e acolher essa diferença e começar a trabalhar a partir dela. Portanto, da nossa parte da Universidade Aberta foi mostrar essa disponibilidade, mostrá-la, portanto, e estar ao serviço como instituição pública, foi cumprir aqui aquilo que eu já tinha dito noutras ocasiões. É uma responsabilidade social e é uma responsabilidade cívica. E foi isso que, quer no contexto do continente, com o Ministério, com a tutela, com o Ministério da Educação, fizemos, quer ao mesmo tempo, porque se impunha que ao mesmo tempo fizéssemos também isso, portanto, com as regiões autónomas. É isso que estamos a fazer, é esta disponibilidade, é esta colaboração e que, se me permitem, tem sido, enfim,
Tem sido excelente, tem sido muito boa esta colaboração e a receptividade, de facto, de todos para, enfim, estarmos aqui com outras práticas, outras metodologias, para enfim, aquilo que é o processo de ensino, aquilo que, enfim, sabemos fazer e que é importante. Há pouco o professor Avelino falava relativamente a, enfim, todas as nuances e falava da questão da economia. É claro que é importante e, enfim, naquilo que importa fazer face no quadro de que estamos a viver, que nada pode, de facto, parar. Temos que dar aqui esse rumo, voltar tanto quanto possível, digamos, ao tal novo normal, sabendo que esse novo normal é fundamental para as sociedades, portanto, a educação. E ela tem que estar sempre na ordem do dia, e é por isso que, enfim, com aquilo que já está disponível, com aquilo que já podemos utilizar para melhorar os nossos processos, enfim, creio que conseguimos também, ou vamos conseguir com certeza, de chegar a todos e que, por mais, enfim, se quisermos, dificuldades que esta pandemia possa criar, digamos que nós somos capazes de a ultrapassar. E é nestas colaborações, portanto, e com aquilo que podemos fazer em termos de formação, de qualificação, podemos estar melhor preparados também para o que aí vier. Eu creio que o que aí vem, e nessa tal nova normalidade, já é muito deste presente também, e aquilo que surgir em termos do contexto presencial será muito também trabalhado nesta situação, se quisermos, mais híbrida que irá acontecer, portanto, na utilização das ferramentas disponíveis para melhor, portanto, e para uma outra qualidade e outra preparação em termos da formação, em termos da educação, em termos do ensino. Para terminar, agradecer a todos e que esta formação seja uma boa, enfim, que os capacite, de certa forma, para melhores práticas no vosso processo de ensino. Mais uma vez agradecer ao Sr. Secretário Regional da Educação e Cultura, o caro amigo Avelino, ao Dr. Rodrigo, portanto, e se calhar daqui a mais 15 dias aqui estamos para darmos início a mais uma outra edição de formação para a docência digital e a rede. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor Domingos. Muito obrigado a Dr. Rodrigo, Dr. Avelino. Passávamos então agora, portanto, se quiserem continuar a assistir, muito bem. Se quiserem também assistir pelo YouTube, estejam à vontade. Portanto, temos aqui esta dupla possibilidade de estar tanto nesta questão da webconferência como ao vivo pelo YouTube. Eu antes de começar também a falar exatamente sobre aquilo que é o tema 3 e, portanto, relacionado com a questão das atividades de aprendizagem e com a avaliação digital, eu também queria, obviamente, aqui deixar-vos um agradecimento muito especial pelo trabalho que têm desenvolvido até aqui durante estas 3 semanas. Eu estive agora aqui, obviamente, a assistir a alguns dos vossos comentários e, na realidade, isto tem sido uma formação muito intensa, porque o tempo também não é muito, como vocês devem imaginar, e, portanto, aquilo que nós procurámos desenvolver foi um modelo que permitisse também vocês, de certa forma, conciliarem aquilo que é o trabalho que têm tido nas escolas enquanto professores e, simultaneamente, terem esta formação. Eu queria também começar por dizer que eu acho que é muito importante, e eu também já o esclareci numa das nossas salas de aula virtuais assíncronas, a questão do próprio modelo que nós estamos aqui a desenvolver nesta formação. Nós temos que ter noção que existem diferentes modelos de educação à distância e, portanto, não falamos apenas, quando falamos na educação à distância, não falamos apenas numa prática ou num modelo de educação à distância. Como vocês sabem, neste modelo e na nossa formação, nós temos um número muito elevado de formandos e, portanto, aquele modelo que nós procuramos desenvolver não pode ser exatamente o modelo que terá que ser desenvolvido digamos assim, com as turmas que vocês têm, porque nós estamos a falar de turmas
que podem ter, eventualmente, no máximo 30 alunos, nós aqui estávamos com turmas de cerca de 200. E, portanto, o nível de interação neste modelo, a interação, sobretudo, com os formadores e com os outros estudantes, pode ser menor. Agora, aqui a questão que tem que ser colocada e que vocês podem, de certa forma, fazer uma reflexão nesse sentido, é que existem, de facto, mais modelos centrados, ou existem modelos centrados nos conteúdos, e, portanto, a interação faz numa fase muito intensa com os recursos que temos, sejam eles audiovisuais, sejam eles recursos escritos ou recursos de outra natureza, e, portanto, existem modelos que permitem, nesta lógica, de uma forma massiva, trabalhar nesta interação quase exclusivamente com os conteúdos. O que nós quisemos fazer com esta formação foi arranjar um modelo híbrido que, por um lado, vos permitisse interagir com os conteúdos e, por outro lado, também que se conseguissem criar dinâmicas de interação entre, digamos assim, a espécie humana, que, como vocês viram no tema 1, nós abordámos a questão dos ecossistemas digitais, os ambientes digitais de aprendizagem, e nestes ecossistemas digitais de aprendizagem existe a espécie humana, existe a espécie digital, que são elementos vivos e que interagem. E a ideia, quando nós estamos a falar de um modelo muito interativo entre a espécie humana, pressupõe que, obviamente, que todos interajam nos espaços que são criados pelos professores e pelos formadores de uma forma muito intensa. Portanto, eu percebo que, eventualmente, alguns de vocês achem que o nível de interação com os formadores não foi tão elevado como gostariam, mas também têm que perceber que o nível de interação com 200 formadores ou 200 formandos com 2 ou 3 formadores nunca poderia ser muito elevado ao nível da resposta a todos os formandos, mas de uma forma que permitisse ir fazendo a moderação nesses próprios fóruns. E, portanto, o nosso modelo foi muito mais de um moderador, de uma forma em que nós fôssemos desenvolvendo uma comunidade de aprendizagem que não ficasse centrada no professor, nem no formador, mas onde houvesse uma dinâmica que fosse construída quer na interação entre os formandos, quer com os formadores. E isso aí acho que foi um objetivo cumprido e que vocês puderam perceber que as dinâmicas nas salas de aula virtuais são construídas pela espécie humana. Aqui a tecnologia aparece efetivamente como um elemento muito importante, mas o designer do ambiente, o arquiteto do ambiente, continuam a ser os professores que aqui têm um papel fundamental no desenho dos ambientes e que vão alimentando ou não alimentando os espaços virtuais de comunicação que são criados. E, portanto, vocês repararam que, com certeza, nas 3 salas de aula de comunicação assíncrona foram criadas dinâmicas diferenciadas e elas foram alimentadas pelos formadores, se calhar com um nível de intensidade não muito elevado, mas os formandos que mostraram, de facto, alguma maturidade a nível da interação em espaços destes, criaram aquilo que nós podemos dizer um sentimento de pertença, uma identidade que fez com que a própria comunidade virtual de aprendizagem fosse ganhando alguma solidez. Eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que se nós continuássemos com a formação e se nós continuássemos com as discussões nos espaços de comunicação assíncrona, os níveis de intensidade entre os próprios formandos iam aumentando, porque também, digamos assim, a proximidade entre esses elementos, entre a espécie humana, ia também aumentando, o conhecimento de cada um ia aumentando e, portanto, ia-se construindo experiências educacionais cada vez mais relevantes. E isto leva-me exatamente àquele ponto que eu queria abordar hoje aqui com vocês, portanto, que tem essencialmente a ver, por um lado, com as atividades de aprendizagem e com a avaliação digital. Eu vou deixar depois que a professora Susana Henriques aprofunde esta questão da avaliação digital, mas também queria que ficasse claro que, por exemplo, uma atividade de aprendizagem neste ambiente digital, nos ambientes digitais, não se desenvolve sem estar articulada com a avaliação, porque a avaliação é um elemento fundamental dentro de uma atividade de aprendizagem. Agora, o que é essencial, e um dos formandos e um de vocês dizia num dos fóruns que eu achei muito interessante, e eu gosto muito de ir buscar palavras que me parecem que, de facto, podem resumir aquilo que é também um pouco as nossas ideias, é, de facto, de keep it simple. Ou seja, vamos tentar manter estas coisas simples. E, se nós sabemos desenvolver atividades de aprendizagem em ambientes presenciais, aqui o desafio é perceber como é que eu desenvolvo estas atividades num contexto digital. Que tipo de recursos eu posso utilizar, que tipo de tecnologias eu posso utilizar,
que tipo de objetivos, que competências eu quero desenvolver, para depois criar uma atividade de aprendizagem que tenha diferentes etapas, que de certa forma consolide essa mesma atividade de aprendizagem. E portanto esta questão das diferentes etapas da atividade é fundamental depois de ter definido exatamente as competências que nós queremos desenvolver, e isso é uma questão estruturante, é fundamental definir o tema da própria atividade, a duração da atividade, para depois desenhar as diferentes atividades. Pensem, por exemplo, no que aconteceu na nossa formação. A nossa formação tinha 3 temas estruturantes. O primeiro tema, mais relacionado com a questão da educação, da comunicação e dos modelos pedagógicos virtuais. O segundo, mais relacionado com as tecnologias. E este último tema das atividades e da questão da avaliação. Se vocês repararem, no guia pedagógico, aparece numa das suas partes estruturantes o desenvolvimento da atividade com as suas fases. E se vocês pensarem efetivamente o que é que querem fazer com os vossos estudantes, tem necessariamente passar pela construção destas diferentes etapas da própria atividade de aprendizagem no meio digital. E, portanto, há aqui uma coisa que é fundamental nestas atividades. É ter momentos de trabalho autónomo, ou seja, em que os vossos alunos, os vossos estudantes se apropriam dos próprios conteúdos. Há momentos fundamentais, e aqui eu acho que este elemento é estruturante quando estamos a pensar numa atividade de aprendizagem. É que tipo de discussão eu quero desenvolver. Se quero ter momentos síncronos, como este numa webconferência, ou através da comunicação síncrona, desenvolvendo uma discussão, o que é que eu quero fazer com isto? O que eu quero fazer com esta tecnologia de comunicação síncrona? Se eu quero apenas expor conteúdos ao vivo, ou se eu quero alimentar uma discussão com os meus alunos, e depois perceber que esta discussão pode ser ampliada também com discussões em softwares e aplicativos e tecnologias de comunicação assíncrona, como por exemplo no nosso caso, que foi apenas um fórum da plataforma Moodle, mas que poderíamos ter utilizado outro tipo de softwares e aplicativos se a turma fosse mais pequena. E portanto isto, se nós pensarmos naquilo que possam ser as diferentes etapas destas mesmas atividades, vocês têm que pensar exatamente qual é a abordagem que vocês querem fazer. Se querem começar uma abordagem, por exemplo, uma comunicação síncrona, ou se querem começar por uma comunicação assíncrona, ou se querem começar eventualmente por dizer aos estudantes, dando indicações de um trabalho autónomo sobre as páginas, por exemplo, do manual que têm que ler, para depois, numa aula, discutirem aquilo que são esses conteúdos que, de certa forma, indicaram aos estudantes para irem ver. Se depois querem ampliar a discussão num fórum de comunicação utilizando, por exemplo, ferramentas como o Padlet, por exemplo, que são ferramentas de aprendizagem colaborativa e que permitem aos estudantes também articular aquilo que é a participação deles num software desta natureza, e depois pensar numa coisa fundamental, é como é que eventualmente eu consigo desenvolver uma atividade de avaliação que possa ser utilizada para, digamos assim, avaliar aquilo que foram as atividades, quer de discussão, quer do trabalho autónomo na leitura dos comentários, do vídeo ou do filme que vocês possam ter dito para eles analisarem, fazendo isto por etapas diferentes. E este é que é um dos desafios também, e que tem que ser pensado, é como é que eu consigo articular os momentos de comunicação assíncrona e síncrona para fazerem sentido para a atividade que eu estou a desenvolver. E esta é uma questão fundamental e nuclear, porque isto é que vai definir a mancha horária. E eu acho que este é um momento muito importante para nós pensarmos isso, porque, como dizia o Dr. Avelino, isto mais do que ser aquilo que é uma resposta ao presente, é pensar o que é que nós vamos fazer no futuro, qual é o day after, o que é que nós queremos exatamente a seguir. Se nós depois vamos ter estas atividades de aprendizagem digitais que vão poder ser reaproveitadas e reutilizadas para um ambiente mais híbrido, no sentido em que, claramente, nós vamos continuar a utilizar as tecnologias digitais, ou se queremos abandonar a realidade onde nós fizemos esta mesma imersão neste momento. Esta é uma questão que cada um tem que colocar a si próprio, porque quando nós estamos a falar, por exemplo, da questão que falava também o Dr. Avelino, de investir, por um lado, na tecnologia e investir, por outro lado, na formação, eu tenho que pensar para que é que eu vou investir na tecnologia,
se é para uma situação emergencial, onde há agora a necessidade de dar uma resposta em ambientes completamente virtuais e numa educação digital 100%, e portanto que eu não consigo estar numa realidade geográfica física, ou se eu quero pensar numa tecnologia digital que me possa ser útil para utilizar num contexto presencial físico e, simultaneamente, continuar a utilizar ambientes virtuais de aprendizagem. Porque não me canso de repetir também uma ideia que já repeti numa sessão anterior, de que quando nós estamos a falar nesta questão de educação, e estamos a falar de educação digital, nós estamos a falar, por um lado, de educação digital, ou seja, enriquecida com tecnologias digitais, que pode ser utilizada na educação presencial física, no território, e uma educação do sinal digital. E a questão que eu coloco também é se a educação com o sinal digital vai continuar a ser utilizada com alguma força, ou se vai ser esquecida a questão do sinal digital e se vamos ficar apenas com a questão das tecnologias no contexto presencial, físico do próprio território. Esta é uma questão que depois cada um tem que se colocar a si próprio, se quer ser um professor depois que utiliza a tecnologia digital, mas apenas quando regressar ao território vai utilizá-la naquele contexto, ou se quer continuar a estender os seus ambientes para além do presencial para o ambiente digital. E esta é uma questão fundamental e que tem que ser, mais do que a nossa intervenção pedagógica dentro da sala de aula, tem que ser pensada num contexto mais macro, no sentido mais público, mais político, mais social, de nós pensarmos efetivamente se nós vamos ter uma carga horária de 100% no território físico presencial e se continuarmos a utilizar o virtual, nós vamos acrescentar mais 20% àquilo que é o nosso trabalho, trabalhando 120%, mas sendo reconhecido apenas pelo aquilo que é o nosso trabalho no 100% no território. E, portanto, aqui o que me parece é que se o investimento e se nós queremos ter uma realidade diferente, uma realidade mais híbrida, aproveitando aquilo que foi o conhecimento adquirido nesta fase de transição, temos que perceber que se calhar tem que haver um horário flexível, tem que haver a gestão de um currículo mais flexível e tem que ser valorizado o trabalho nos ambientes virtuais também. E este é um aspecto determinante para sabermos se vamos ser bem-sucedidos nesta missão, ou se, em termos mais globais, ou se vamos apenas ficar pela questão da utilização da própria tecnologia mais intensiva na sala de aula do tijolo, digamos assim, se vamos continuar ou vamos apenas utilizar essa tecnologia aí, o que já não é mau, já pode ser um upgrade àquilo que muitos de nós fazíamos, ou se queremos ter uma dimensão diferente de utilização da tecnologia na sala de aula presencial, trabalhando também numa lógica de complementaridade e não de substituição. Aqui não está, e aqui a tónica não se deve colocar no que é pior e no melhor e no presencial que é melhor ou pior, mas percebendo, e volto outra vez a repetir, que não me canso de dizer essa ideia, de como é que eu consigo desenvolver uma educação, e não exclusivamente ensino, mas um processo de ensino-aprendizagem de qualidade para os nossos alunos. E para isso, e eu queria terminar esta minha primeira intervenção com isso, é preciso desenvolver atividades de aprendizagem. Neste caso, nós colocamos sempre o E atrás, porque é um termo que é utilizado do ponto de vista inglês das atividades de aprendizagem eletrónicas, ou seja, de electronic activities, e foi nesse sentido em que nós estamos a falar de atividades que são desenhadas exclusivamente para um ambiente virtual, de perceber, nesta fase, se nós conseguirmos, isso é que é muito importante, se nós conseguirmos desenvolver atividades de aprendizagem para ambientes virtuais, o que nós teremos que fazer no momento do regresso é como é que eu consigo articular aquilo que eram umas atividades que eram desenhadas para ambiente presencial, depois para um ambiente, transpostas para ambientes digitais com outro tipo de softwares que trabalham em rede, e depois como é que eu consigo desenvolver atividades que tenham uma componente presencial hibridizada com a componente mais virtual. E, portanto, vejam bem que, de repente, passámos a ter três realidades. A realidade do presencial, a realidade do completamente virtual e a realidade híbrida que vem aí. E, por isso, eu acho que é muito importante pensar exatamente o que é que nós queremos fazer no futuro. Demos uma resposta, estamos a dar uma resposta muito positiva nesse sentido, mas eu acho que vem aí um desafio ainda maior que tem a ver com esta hibridização e não deixar passar esta oportunidade. E aqui volto outra vez a falar na questão das atividades de aprendizagem, que são fundamentais, e estas atividades têm que ter competências muito bem definidas. Se eu estou, por exemplo, preocupado com a questão da autonomia, da criatividade dos meus estudantes, do espírito crítico, destas questões das soft skills, eu tenho que desenhar atividades
onde tenham espaços de discussão que permitam ao meu estudante, ao meu aluno discutir, ter espírito crítico, onde eles possam comunicar, desenvolvendo estas competências de comunicação, onde eles possam colaborar, portanto, desenvolver estratégias que permitam o desenvolvimento do trabalho colaborativo, e tudo isto tem que ser definido previamente nas atividades de aprendizagem que nós definirmos para cada tema que nós queremos desenvolver, para cada tópico que nós queremos desenvolver. Portanto, esta, para mim, são algumas das questões fundamentais. Susana, passava-te então a palavra. Muito obrigada, António. Boa tarde a todos. Bem-vindos a esta etapa final. De facto, nós só podemos separar as atividades da avaliação em cenários digitais em termos analíticos e para organizar uma formação ou para organizar aqui o nosso discurso, porque, na verdade, ambas devem estar altamente interligadas e passam também por esta valorização do trabalho no digital de que falava o professor António. Todas estas alterações que decorrem desta deslocação para os ambientes digitais exigem mudanças, e estas mudanças têm que começar no início, na própria tecnologia, se quiserem, e acompanhar todo o processo e ir até à avaliação. E serem vistas num todo, e por isso é que falamos de estarmos perante um paradigma diferente, de estarmos perante um ecossistema particular. As especificidades destes ambientes tornam estas práticas, as nossas práticas enquanto docentes, mais centradas no aluno. E isto tem implicações nas abordagens sobre a avaliação ou na construção de espaços de saber, como nos falava há pouco o professor Domingos Queiro. E eu gostava de sublinhar e de relembrar, se calhar, algumas das características destas práticas de avaliação em contextos digitais. Desde logo, as questões da avaliação formativa, com atividades associadas a um plano de avaliação contínua que permita ao estudante monitorizar o seu processo de aquisição de conhecimentos e de desenvolvimento de competências, a par de uma avaliação sumativa, com os tais sistemas de avaliação remota, por exemplo, que é uma avaliação realizada em ambientes online, quer seja através de trabalhos que os estudantes submetem numa plataforma digital, quer seja através de testes de avaliação automática ou manual, incluindo exames síncronos em tempo real, etc. Mas também a questão que também já vi aqui nos comentários, nos vossos comentários, do feedback e do feed-forward, que é fundamental que o docente vá dando feedback, a tal informação de retorno construtivo e exato acerca do desempenho do estudante. E o próprio estudante necessita desta informação de retorno e deste feedback para compreender o seu desempenho. Através de um feedback de qualidade da parte do docente e até de outros estudantes, por exemplo, é possível compreender o desempenho com detalhes mais específicos no que diz respeito aos indicadores definidos para a aquisição de determinadas competências. Desta forma, o feedback oferece novas possibilidades de escolha, o que faz com que se torne feed-forward, ou seja, informação previsional, numa tradução livre. Enquanto o feedback é dirigido ao desempenho do momento, o feed-forward é direcionado para aquilo que deve ser feito de maneira diferente numa próxima intervenção e que permite, então, o desenvolvimento das competências. Transparência é uma outra característica e traduz a necessidade da estratégia da avaliação digital ser visível, ser compreensível por todos os participantes. Implica o envolvimento dos estudantes no processo e a partilha do processo e dos procedimentos de avaliação. Isto existe muito pouco ainda nos ambientes presenciais e é mais facilitado e mais promovido nos ambientes digitais, designadamente na definição de metas ou de critérios de desempenho. E uma outra questão, a autenticidade, que é uma dimensão que é reconhecida como fundamental para a avaliação baseada em competências, que pretendem ser mais concretas, mais próximas da realidade e com toda a complexidade que isso implica, e que sejam, sobretudo, reconhecidas como significativas, quer pelos estudantes, quer pelos professores, tendo em vista o desenvolvimento das competências que estão associadas àquela atividade. E, portanto, se nós repararmos em algumas das ideias que estão
subjacentes a estas características, como por exemplo a questão da continuidade da avaliação, do feedback e do feed-forward, a questão da partilha de processos e de procedimentos, a questão das atividades serem reconhecidas como significativas, então nós estamos a responder às necessidades de desenvolvimento, de autonomia, de criatividade e de espírito crítico de que falava o professor António há pouco. No fundo, aquilo que estes ambientes digitais e este tal novo paradigma nos permite, com uma orientação das atividades para o desenvolvimento de competências, é que a cultura do teste acaba por dar lugar a uma cultura de avaliação, que é mais integrada, integradora, mais alargada, cuja intenção é desenvolver tarefas de avaliação em que os estudantes deixam exclusivamente de falar ou de escrever sobre um conhecimento adquirido, mas antes são desafiados a pô-lo em ação, de forma a demonstrarem as suas competências, e são levados a pensar, a decidir e a atuar no mundo real, em contexto muitas vezes. Estas tarefas envolvem a combinação, por um lado, de conhecimentos, capacidades e atitudes que depois são posteriormente utilizadas em contexto real, estejamos a falar de contextos profissionais ou cívicos ou o que seja. No fundo, são tarefas que avaliam competências e não meros conhecimentos. E penso que temos agora algumas questões para responder. Passo a palavra ao professor António. Obrigado, Susana. Deixa-me só ver aqui uma questão que eu gostaria novamente de abordar, que tem essencialmente a ver com esta questão que no início estava a ser muito batida, e eu acho que é fundamental, e aquilo que vocês também foram sublinhando com alguma firmeza até, quando falaram que efetivamente nós queremos ou somos professores do século XXI, e afinal a questão que eu coloco é o que é que vai ser esta realidade do século XXI com aquilo que nós temos vindo aqui a discutir, não é? Portanto, se nós estamos numa realidade cada vez mais a mergulhar nesta lógica digital, nesta lógica cada vez mais em rede, nós não podemos ficar aliados desta situação, e se de facto nós ainda temos uma escola que parece às vezes ter muito lenta do ponto de vista processual a arrancar para este século XXI, nós temos que aqui ter também muito evidente aquilo que nós queremos ser enquanto professores para o século XXI. E, portanto, se nós pensarmos na realidade do tal ecossistema digital, onde a espécie humana é o fator decisivo, eu acho que nós temos aqui, de facto, uma cultura digital que tem que emergir, e mais do que a utilização, e eu vi aqui também no chat esta questão da tecnologia ser uma ferramenta poderosa, eu acho que a tecnologia até vai para além de ser uma ferramenta, vai mais do que ser um mero instrumento, apenas que serve o próprio professor. Eu acho que ele é um ambiente transformador, porque se vocês repararem também, aquilo que aconteceu nas nossas atividades de aprendizagem que foram desenvolvidas, por exemplo, nas salas de aula virtuais de comunicação assíncrona, e o mérito é todo dos formandos, desse sentido em que, de facto, são eles que alimentam essa discussão. Houve aqui um ambiente que foi criado por um professor, que colocou lá um fórum, que foi, de certa forma, com a plasticidade que a tecnologia permitiu, de abrir ali um fórum ou de permitir que fosse aberto a outro espaço de comunicação, mas quem efetivamente conseguiu que houvesse energia, que houvesse vida, que houvesse algo a ser alimentado e a crescer, foi a espécie humana que interagiu com essa tecnologia, que transformou a tecnologia e que a tecnologia simultaneamente permitiu criar conhecimento dentro do seu ambiente e daquilo que foi sendo construído. Portanto, nós temos que perceber que, em determinada altura, há um diálogo aqui muito interessante entre a questão do humano e não humano. E, portanto, obviamente que tendo uma visão muito humanista sobre o processo, e eu acho que o papel do professor vai mudando, mas é o professor que continua a conduzir todos os processos. É ele que vai dando indicações à tecnologia em função daquilo que são os seus objetivos e das competências que quer desenvolver, como é que ele pode fazer isso na plataforma e na tecnologia que utiliza. Porque uma atividade de aprendizagem não é definida pela tecnologia. A atividade pode ser digital, mas não é a tecnologia que define a atividade. É o pensamento que o professor tem sobre o desenvolvimento de uma atividade, sobre as competências que quer desenvolver, sobre os objetivos que quer alcançar,
E é nesse sentido em que ele tem que desenvolver essa mesma atividade. E aquilo que difere relativamente ao presencial, percebendo qual é a essência de uma aprendizagem, de uma atividade, é como é que eu vou utilizar a tecnologia para potenciar o desenvolvimento dessa mesma atividade. Porque imaginem que vocês estão a desenvolver uma atividade colaborativa. A atividade colaborativa em si pode ser desenvolvida quer no ambiente presencial, quer no ambiente virtual. A questão que se coloca extra, quando vocês pensam numa aprendizagem, numa atividade de aprendizagem colaborativa, é que tecnologia é que existe e que foi criada para dar uma resposta à aprendizagem e à atividade colaborativa. Esse é que é o desafio, que tem essencialmente a ver com o conhecimento e não com o domínio, que são duas coisas diferentes, mas com o conhecimento de determinadas tecnologias que nos vão permitir operacionalizar aquilo que é o desenvolvimento das nossas atividades pedagógicas, quer elas sejam no ambiente presencial com tecnologias, quer elas sejam no ambiente virtual, onde eu tenho que me preocupar essencialmente em procurar tecnologias que funcionam com o sinal digital. E, portanto, quando nós estamos a falar em digital e em rede, e esta era outra ideia que eu queria sublinhar novamente, não estamos a falar exatamente do mesmo. E que fique, de facto, aqui bem presente, que, de facto, a educação digital pode ter esta dupla dimensão e, por isso, não houve inocência na escolha da denominação do curso de falarmos em educação digital em rede, porque, de certa forma, esta formação abre perspectivas para continuar a trabalhar no presencial com tecnologias digitais, porque permite utilizar algumas tecnologias que possam existir no ambiente presencial. Por exemplo, eu posso perfeitamente utilizar uma ferramenta como o Kahoot, ou uma ferramenta como o Treesider, ou uma ferramenta como o VideoAnt, bastando utilizar um projetor de imagem, uma tecnologia que me permita projetar aquilo que vem do software e que me permita discutir presencialmente aquilo que eu possa ter desenhado numa primeira fase da minha atividade num ambiente virtual. Porque eu posso perfeitamente dizer ao meu aluno, vamos numa primeira fase desenvolver esta atividade, como vocês muitas vezes já fazem numa lógica de trabalho de casa, ou podem dizer que aquilo é uma atividade para ser, aquela fase da atividade é para ser desenvolvida em casa, para ver, por exemplo, um vídeo que pode ser explorado num software como este que eu ainda agora indiquei do VideoAnt, mas que depois pode haver a continuidade dessa exploração num ambiente presencial para dar robustez e consolidar os conhecimentos que foram trabalhados no ambiente virtual e que depois podem ser, de certa forma, resumidos e sintetizados no ambiente presencial. Porque esta é outra questão. É muito importante perceber que os ambientes virtuais e presenciais podem ser complementares e podem ter funções diferentes. Porque o próprio ambiente presencial pode eventualmente ser para sintetizar alguns conteúdos, mas pode ser para fazer uma abordagem inicial a conteúdos que depois podem ser aprofundados num ambiente virtual fora da componente letiva e que, obviamente, depois podem também ser avaliados num momento a posteriori, num aplicativo e num software. Portanto, para além daquilo, e esse acho que é um aspecto muito importante daquilo que nós estamos aqui a abordar, para além de nós querermos que os nossos estudantes e alunos sejam criativos e desenvolvam essa questão da criatividade, há aqui uma competência para além daquilo que é as competências digitais ou pedagógicas ou científicas e do conhecimento que nós temos sobre a área disciplinar, que tem essencialmente a ver com a nossa competência relacionada com a criatividade. Um professor tem que ter criatividade para desenhar estas atividades de aprendizagem. Tem que possuir, digamos assim, um pensamento criativo para não ficar muito refém, muitas vezes, da mesma atividade de aprendizagem e da mesma dinâmica da atividade de aprendizagem. Porque depois depende das fases que vocês desenvolvem para conseguir operacionalizar a atividade de aprendizagem. E esse é um trabalho que vem com esta maturidade no trabalho no digital. Portanto, não fiquem também preocupados em determinada altura, não são uns experts nesta área da educação digital, porque eu já disse isso. Esta formação de 3 semanas é uma formação apenas para dar aqui um espaço e um tempo para nós refletirmos, para eventualmente nos dar alguma vontade de ir buscar muito mais a este nível do que é a investigação e o que é o conhecimento na área da educação online. Não se esqueçam que esta questão da educação digital em rede é uma realidade muito
curta do ponto de vista da sua existência. Ela tem, se calhar, no máximo 20 anos. E a educação presencial tem milhares de anos. Portanto, nós acharmos que em 3 semanas ficamos especialistas nesta dimensão da educação digital em rede é um erro. E, portanto, não vamos ficar especialistas no desenho de atividades de aprendizagem em 3 semanas. Não vamos ficar com aquilo que é os conceitos todos associados a uma avaliação digital, mas ficamos com as bases essenciais para ter um pensamento de mudança, um pensamento de transformação, de ir para além daquilo que é a questão apenas de uma cultura que está muito enraizada na questão presencial, mas nós pensarmos numa cultura digital, na utilização de uma cultura de educação digital. E esse é o grande desafio, que é mudar a mentalidade, mudar, digamos assim, o chip. É desligarem aquele chip que fomos habituados durante muitos anos a ser professor numa determinada realidade e encaixar um chip diferente que permita não eliminar o anterior, mas que permita organizar-se e reorganizar-se em função desta realidade. E, portanto, neste sentido, e se vocês também estavam à espera de uma receita, a nível, por exemplo, do que é uma atividade de aprendizagem, o que nós nos preocupámos foi em darmos, digamos assim, os elementos fundamentais para desenhar uma atividade, mas vocês depois têm que ser criativos no sentido de reorganizar as atividades em função das tecnologias que conhecem. Obviamente que aquilo que nós fizemos nesta formação foi um modelo muito simples e tentámos tornar a formação o mais simples possível para que houvesse uma navegação que fosse uma navegação fluida e uma navegação intuitiva. Porque há muitos que continuam a acusar, por exemplo, a Moodle como uma tecnologia, uma plataforma pouco intuitiva. Eu tenho exatamente uma visão contrária. Eu acho que ela é muito intuitiva, é uma tecnologia que foi desenvolvida para utilizar em contextos de aprendizagem virtual e que é tão plástica que permite soluções diferentes ao professor, o que muitas vezes pode fazer com que pareça aparentemente pouco intuitiva, porque nos permite soluções diferenciadas. Ao contrário de outras plataformas, se vocês repararem, por exemplo, a Microsoft Teams é muito mais rígida, cintura, digamos assim, porque vocês têm que fazer exatamente o que a tecnologia diz para fazer, naquele sentido em que vocês têm que alocar e têm que colocar as coisas nos espaços que foram criados para o efeito e que não existe uma flexibilidade e uma mobilidade que me permita eliminar espaços ou criar espaços diferenciados, porque é uma tecnologia rígida. Enquanto plataformas como a Moodle, por exemplo, têm essa plasticidade que me permitem, por exemplo, que era aquilo que eu dizia na sessão anterior, de ter uma plataforma, de ter uma espécie de uma tecnologia que me permita agregar toda uma série de softwares e de aplicativos onde o meu aluno, por exemplo, sabe que pode, dentro da plataforma Moodle, trabalhar com 5 softwares diferentes, não saindo, aparentemente, daquela tecnologia. E, portanto, permite-me, por exemplo, desenvolver atividades de aprendizagem com 3 ou 4 softwares em simultâneo, do ponto de vista do desenvolvimento da atividade, aparentemente sem sair daí. Se vocês tentarem com o Microsoft Teams ou com outra tecnologia dessa natureza utilizar este Padlet, que eu ainda há pouco falei, ou eventualmente o Tricider, softwares que permitem colocar códigos embebidos e links, vão perceber que ela é muito menos ágil e que para vocês trabalharem esses aplicativos parece que nós temos que saltar de ambiente para ambiente e tem que abrir o browser e ir a outro ambiente e abrir novamente outro separador para ir buscar outra tecnologia para desenvolver a atividade. E a ideia principal e aquilo que é mais interessante é perceber qual é a plataforma que me permite, por exemplo, agregar estes aplicativos todos onde haja, digamos assim, uma possibilidade de diálogo entre eles. E, portanto, nesse sentido, se eu conseguir desenvolver uma atividade neste domínio, é fantástico. E, portanto, a esse nível pode ser muito rico. E não tem a ver, atenção, não tem a ver com não poder desenvolver atividades de aprendizagem em qualquer destas plataformas. O que eu vos sugiro é tentem fazer uma atividade de aprendizagem utilizando determinados softwares para desenvolverem uma atividade de aprendizagem com várias fases e vão ver, e se conseguirem, portanto, eu não tenho qualquer, digamos assim, vínculo com a Moodle, nem com qualquer outro tipo de plataforma, mas tentem perceber, e isso, portanto, eu não vos vou dizer qual é a melhor plataforma, mas tentem perceber, nesse sentido, qual é aquela que vos permite agregar mais tecnologias, porque há uma coisa fundamental, é que depois os alunos
gostam eventualmente de navegar, mas ter uma navegação orientada para não haver essa mesma perda. Portanto, essa é uma avaliação que depois cada um fará. Eu acho que claramente aqui o que nós temos que perceber é que plataformas que tenham esta plasticidade são muito ricas e que nos permitam desenvolver atividades de aprendizagem com diferentes softwares. E, portanto, não fiquem também com a ideia de que não é possível desenvolver atividades de aprendizagem ou no Google Classroom ou no Microsoft Teams. Pensem qual é aquela que permite vocês navegarem para diferentes tipos de softwares, que seja eventualmente gratuita, porque há aqui o conceito da gratuitidade que eu acho que é fundamental do ponto de vista da inclusão, não é? Porque obviamente que depois, quando nós começamos a utilizar determinadas tecnologias que têm um pagamento associado, eu não sei eventualmente se a Microsoft vai, em determinada altura, meter um pagamento associado, ou se a Google, que é outra empresa mundial, vai meter um pagamento associado. Pensem eventualmente naquilo que vocês possam utilizar, que seja mais intuitivo, mas que seja fundamental para para uma motivadora atividade de aprendizagem que possa ser desenvolvida em contextos, sobretudo, híbridos. Susana? Sim. Bom, eu estive aqui a acompanhar um pouco o debate e gostava de falar aqui de duas questões que me pareceram aquelas que se destacaram mais. A primeira, a questão da equidade da avaliação, da e-avaliação, que aparecia aqui identificado como sendo um principal problema, mas a verdade é que sim, é verdade que a avaliação nestes cenários digitais ainda tem algumas resistências e ainda gera alguma desconfiança. No entanto, é essencial para garantirmos a qualidade e é essencial para a prestação de contas. A qualidade do processo de ensino-aprendizagem e para a prestação de contas. Daí que ela seja tão essencial. Não pode nunca, como nós dissemos e como está presente em todos os documentos e nas vossas discussões também, ao longo deste terceiro tema, não pode nunca ser olhada numa perspectiva individualizada. Ela tem que ser olhada de uma forma articulada, quer com a tecnologia, quer com as atividades, quer com as competências que estão definidas e que queremos desenvolver. Portanto, tem que ter esta perspectiva integrada para, de facto, ela poder ser credível, rigorosa e poder cumprir todas estas funções que nós vimos. Depois, a questão de algumas, ainda dentro da questão da equidade, de alguns grupos mais específicos, sejam grupos etários, sejam grupos com algum tipo de necessidade específica. E se aqui, por um lado, temos as questões do desenvolvimento, no presencial como no digital, que temos de ter em conta, não é a mesma coisa nós desenharmos uma atividade para o primeiro ciclo ou para o terceiro ciclo, mas fez-me, ao ler as vossas intervenções, lembrei-me de um conceito que aparece muito nos artigos do professor Paulo Dias, de quem tiveram a oportunidade de ver um vídeo também, e que é o conceito de andaimagem. Este conceito diz-nos que, de facto, a tecnologia é uma espécie de andaime, sabe? O conceito de andaime, da construção civil. Então ele serve para apoiar uma determinada estrutura que está em construção, mas que a certa altura pode ser dispensado, na medida em que a estrutura foi sendo construída e foi ficando cada vez mais consolidada e portanto, torna-se dispensável ou torna-se invisível, como dizem outros autores. E este foi um conceito que me pareceu, que me fez lembrar esta vossa discussão, quando se falava aqui das questões ou das crianças mais pequeninas, ou das várias necessidades associadas à idade, porque a certa altura havia um de vós também que falava na questão dos 12 anos, enfim, e das diferentes etapas, e associada à questão da motivação. A motivação, se nós estamos a falar em cenários de formação, em cenários de educação digitais, a motivação não é nunca a tecnologia. A motivação é o tal fator humano, para utilizar a expressão do professor António. É o fator humano, é o professor que é o responsável por essa motivação, por essa energia e não a tecnologia. Só para concluir,
vi aqui uma questão e vou responder exatamente como respondi a semana passada. A questão era como é que vai ser o próximo ano, e eu vou usar exatamente a mesma resposta, que é o próximo ano vai ser exatamente aquilo que nós fizermos dele, aquilo que nós quisermos que ele seja. Como dizia o professor António, todos estes recursos que trabalhamos aqui de forma intensiva e intensa durante estas 3 semanas são apenas pistas, são apenas pequenas sementes, digamos assim. Os recursos são para aprofundar, ficam como pistas para aprofundar, e esta formação não pretende ser uma receita, porque elas não existem, mas também não é o encerrar de um processo, pelo contrário, é o início daquilo que poderemos vir a construir no próximo ano, e que eu acredito que será de facto no sentido de uma educação, de uma escola de qualidade. Não é do século XXI, porque o século XXI é hoje. Nós estamos no século XXI, portanto, é uma escola do presente, é isso que queremos, uma escola do presente de qualidade, com motivação e com rigor e onde possamos, de facto, sentir-nos bem. Obrigada. Obrigado, Susana. Estava só aqui a fazer a gestão do espaço. Eu queria agora, obviamente, já estamos a passar da nossa hora, portanto também tivemos uma introdução mais longa, não é, nos nossos convidados, mas eu queria aqui, e também tive a ver com atenção agora aos comentários que aqui foram passando, eu não quero criar nenhuma polémica acerca da utilização da plataforma A, B ou C. O que eu disse é que para a escolha da plataforma, ou para uma possível plataforma, ou mais do que uma plataforma, tem que haver aqui alguns critérios que nos permitam desenvolver um trabalho pedagógico que tem a ver com a identidade e com a visão pessoal até de cada um. E, portanto, eu não tenho absolutamente nada contra nenhuma das plataformas, mas eu acho que há aqui uma responsabilidade acrescida de nós, de quando, e isso tem a ver com a vossa maturidade da utilização dessas plataformas e de haver aquilo que é a noção do desenvolvimento, por exemplo, de uma atividade, o que é que eu quero fazer, perceber se a plataforma responde ou não. Obviamente, quando nós não temos conhecimento absolutamente nenhum ou muito pouco sobre esta questão da educação digital e do universo digital, qualquer plataforma que nos digam que possa ser boa, nós vamos utilizá-la, porque não temos um conhecimento acerca dessa área. Eu acho é que nós temos que acabar esta fase e nós próprios, em determinada altura, o que aconteceu, e volto a repetir, muito positivo, houve uma resposta imediata por parte das escolas e começaram a surgir plataformas que nos deram uma resposta para poder resolver uma questão imediata e emergencial. Agora é o momento em que se começa, de facto, fundamental, em que se começa a adquirir mais conhecimento e sobre aquilo que nós queremos fazer, para eventualmente escolher as melhores tecnologias em função do nosso plano e daquilo que nós queremos desenvolver. E eu vi aqui alguns comentários que diziam exatamente isso. Isso é apenas uma questão que se pode levantar. Eventualmente, isso nós sabemos, pode haver agora uma oferta de empresas relativamente a plataformas para, de certa forma, conseguirem um vínculo que o professor depois e as próprias escolas não se consigam desligar ou que tenham alguma dificuldade em se desligar porque já, de certa forma, ficaram familiarizados com essa mesma tecnologia. Pode nem ser a melhor, mas é aquela que se conhece e que houve uma habituação a ela. Portanto, o que eu sugiro sempre, e não tem a ver com a própria tecnologia em si, tem a ver com o conhecimento de diferentes tecnologias. Por exemplo, eu nunca digo que o PowerPoint é melhor que eventualmente um PDF, ou eventualmente melhor que o Prezi, ou que o Emaze. Tem essencialmente a ver com aquilo que cada um depois quer desenvolver naquilo que é a sua prática e nas suas atividades para escolher aquela que eventualmente melhor responda àquilo que quer desenvolver. Por exemplo, há uma plataforma muito semelhante à Moodle, mas que é mais para faixas etárias mais baixas, que é o Edmodo, que é construído um pouco numa ligação entre aquilo que possa ser um Facebook mais jovem e uma plataforma Moodle mais jovem com outro tipo de templates e interface, mas que é construída e é criada em função daquilo que possa ser uma necessidade dos professores. Mas o ideal, obviamente, é nós podermos ter um conhecimento aprofundado sobre determinadas plataformas e tecnologias para escolhermos as melhores que respondam às nossas necessidades. Esse é o grande desafio. Não é o desafio de eventualmente conhecer uma
ou conhecer duas e, portanto, eu conheci aquelas primeiro é aquelas que eu vou utilizar ou que me são impostas. Obviamente que há uma imposição institucional, mas se nós tivermos maturidade e se ganharmos esta fase, e esta não é esta formação em si, mas estas formações que tivermos, que nos vão dar competências a nível digital para dizer o que é que nós queremos fazer, temos que ter a força em determinada altura para ir para além daquilo que possa ser um pensamento político sobre alguém que eventualmente houve uma venda de um determinado software em determinado contexto. E dizer, e ter espírito crítico a dizer, muito bem, esta até consegue ser responsiva àquilo que eu queria, mas eventualmente pode haver uma melhor que tenha outro tipo de desenvolvimento. E aquilo que eu sugiro é que procurem LMS, que procurem sistemas de gestão de aprendizagem. A Moodle, por exemplo, que é uma plataforma que já tem bastantes anos, é uma tecnologia desenvolvida para construção de ambientes de aprendizagem. E ela já tem alguma maturidade, esta plataforma Moodle tem mais de uma década de existência. E, portanto, ela foi evoluindo e ela está-se a co-construir em função daquilo que os professores vão dizendo que necessitam. E isto é que eu acho que é uma tecnologia maleável e flexível e plástica, que é, existe esta configuração, mas eu, António Moreira e Susana Henriques, agora diz que era ótimo que tivesse ali algumas funcionalidades diferentes para desenvolver um projeto que nós queríamos desenvolver. É os desenvolvedores da plataforma Moodle, que é uma open source, é uma fonte livre e que vai sendo mantida e desenvolvida em todo o mundo, e por isso não sou eu que digo que é uma plataforma ótima, é os números que existem de utilizadores no mundo, que é da plataforma mais utilizada no mundo, que eventualmente nos diz que pode ser das mais completas, e aquilo que eu estou a dizer agora sobre ela e as funcionalidades que eu conheço da plataforma, daqui a um mês podem ser diferentes e com certeza que vão ser, porque houve desenvolvedores e houve professores que pediram eventualmente para acrescentar ainda mais alguma coisa que fez com que houvesse uma evolução dessa mesma plataforma. E, portanto, muitas vezes aqui a questão tem a ver com a plasticidade. E, portanto, é este diálogo, esta partilha entre todos e aquilo que possa-se fazer, que possa ser muito importante para o desenvolvimento de tecnologias com finalidades educativas muito claras, sem ter qualquer tipo de segunda intenção ou terceira intenção, mas perceber que, eventualmente, pode ser uma boa solução. Se ela responder, ótimo. Se for gratuita, ótimo. Aquilo que eu faço sempre, e atenção, há sempre a possibilidade de ter versões pagas, mas normalmente o que eu faço é ir a versões gratuitas e utilizar a parte gratuita. Obviamente que aí tem a ver com esta questão e esta dimensão da inclusão. As tecnologias são caras. Se há, de facto, softwares que nos permitem ter esse acesso livre e que me permitam diversificar e ir a todos os meus alunos e desenvolver pedagogias diferenciadas, incluindo tudo aquilo que possam ser as características especiais dos meus alunos, que com certeza são diferentes, porque de facto cada vez mais há esta preocupação de responder à diferença e de facto sermos professores nesta realidade presente, como diz a professora Susana, que tem essencialmente a ver com o presente, porque senão ainda vamos continuar a dizer que somos professores do século XXI em 2070 ou 80, continuamos com este discurso, e já passaram 20 anos, já estamos em 2020, continuamos com esta coisa do século XX e do XIX e do século XXI. Eu não sei quando é que vamos chegar verdadeiramente àquilo que é a maturidade do século XXI, do que nós queremos fazer para transformar. Agora, não tenho dúvidas nenhumas, 2020 vai ficar na história exatamente porque o vírus funcionou aqui como um acelerador de transformação e de mudança digital. Se nós já tínhamos em curso uma mudança verdadeiramente digital a este nível, houve aqui um elemento externo que nos fez acelerar e que nos obrigou a migrar para a realidade da educação digital. Agora tem a ver com aquilo que nós queremos fazer a posteriori, o que é que nós queremos, para onde é que queremos ir, não andando aqui nestas discussões do que é o pior e o que é o melhor, mas como é que elas, as tecnologias, nos ajudam a melhorar os processos, que é isso exatamente que nós queremos. Portanto, a discussão passa um bocadinho por aí, por esta questão do desenvolvimento das atividades, da avaliação, porque a essência, porque se vocês perguntarem, mas a questão do digital aparece como nestes processos? O digital aparece apenas como um acessório, porque existe avaliação sem o digital e vai continuar a existir, existem atividades sem o digital, vão continuar a existir, existe educação sem o digital e vai continuar a existir, e tudo com qualidade. Eu não tenho dúvidas nenhumas que o que interessa é ser um profissional de excelência. Se o digital me ajudar a ser ainda, a otimizar a minha excelência, ainda melhor. Se eu fico um professor pior com o digital, então
deixem-me regressar ao universo presencial porque eu estou com muitas dificuldades em ser um professor de excelência no digital e estou a ser até pior professor. E, portanto, essa é uma questão que às vezes tem que se ponderar e não ser tão extremista, no sentido de haver uma defesa entrincheirada de uma posição, porque o que eu quero é profissionais de excelência, independentemente do ambiente onde eles naveguem. Eu quero é ter profissionais e professores de excelência que consigam, efetivamente, construir e desenvolver naquilo que nós queremos cidadãos equilibrados para esta realidade do século XXI, que obviamente que esse é o grande objetivo que me norteia. Portanto, essa é uma das mensagens finais que eu também vos queria dizer, exatamente sobre este desafio que aí vem, é continuem a fazer formação, não basta, não é suficiente. Eu ouvi comentários positivos, ouvi comentários também, não vou dizer negativos, mas menos positivos sobre a formação. Esta foi a formação possível num momento de emergência, construída e criada a pensar em vocês. E, portanto, a Universidade Aberta, nesse sentido, enquanto instituição de ensino pública, teve aqui, de facto, esta preocupação em, de certa forma, partilhar aquilo que é a realidade da educação à distância na Universidade Aberta com aquilo que possa ser a necessidade do próprio país. É uma formação perfeita, longe disso. Obviamente que, se calhar, o modelo que queríamos e que desenvolvemos na própria universidade não é com tantos estudantes, não é com tantos formandos, não é massiva. Mas aí vocês têm que ter também uma análise crítica sobre a realidade e daquilo que eventualmente nós conseguimos fazer. Agora, querem formação mais aprofundada? Querem desenvolver, por exemplo, que eu acho que é fundamental, agora ir à procura daquilo que possam ser as nossas lacunas detectadas e, por exemplo, se querem fazer mais formação na área das tecnologias, com certeza que têm que ir procurar formação sobre softwares, sobre aplicativos e há bastantes formações. Se querem desenvolver mais a questão da avaliação digital, procurem formações específicas. Nós temos na Universidade Aberta, obviamente, depois, zonas de formação contínua para professor que podem dar respostas diferenciadas. Se querem fazer uma formação sobre tecnologias audiovisuais, sobre edição de vídeo, sobre criação de vídeo, de tudo o que seja produção de vídeo, com certeza que aí têm que aprofundar mais o vosso conhecimento, mas isso tem a ver agora com a opção de cada um. Nós queremos essencialmente aqui a coordenação do curso e a universidade que vocês ficassem com uma visão macro sobre o que é a realidade da educação digital, que saíssem da ideia de ensino à distância remoto, emergencial, que não ficassem agarrados com esta ideia de que existe um ensino à distância, porque o ensino à distância teve várias gerações. Onde é que já lá vai o tempo, eventualmente, da geração da correspondência, daquilo que foi as primeiras gerações de ensino à distância com a televisão, com a rádio, que nós vemos agora recuperar a televisão, mas a televisão aparece como algo para tentar colmatar a inexistência do digital, porque esta última geração de educação à distância é das mais fortes que eu vi até hoje e tem tendência ainda para ficar ainda mais sólida. E nós temos que perceber isso, que não podemos continuar às vezes com um discurso cristalizado do ensino. Nós já temos um discurso oficial há muito tempo dos processos dinâmicos entre ensino e aprendizagem. Nós queremos é desenvolver processos educativos e, portanto, estar a falar... Eu não quero falar de ensino à distância, não quero falar deste tipo de ensino que eventualmente não tenha qualidade. Eu quero é perceber como é que eu desenvolvo processos de educação de qualidade neste momento, que não tenho mais nenhuma solução. E pode ser feito. A esperança é que pode ser feito. E não temos que estar à espera, desesperadamente, de voltarmos ao território para pensarmos que é aí que vamos fazer uma coisa de qualidade. E, portanto, terminar, agora é que é mesmo para terminar, dizer-vos relativamente às questões da formação, que nós vamos tentar partilhar, porque acho que é fundamental, vocês terem acesso às e-atividades. Obviamente temos que ver a melhor forma. Mais uma vez vamos ver a plasticidade da plataforma e a disponibilidade para ver se era possível. Eu acho que alguns, ou muitos pelo menos, já mostraram essa vontade de, depois do processo de avaliação, eventualmente acederem aos trabalhos de colegas ou depois haver aqui um espaço que vos permita também perceber o que é que todos os colegas fizeram nas suas áreas e para perceber que é com isso que nós evoluímos e, portanto, essa é uma questão fundamental. Não se esqueçam que o trabalho final é para entregar, já demos 48 horas de tolerância até domingo às 23h59 e que durante depois toda a semana seguinte nós vamos estar a avaliar, digamos assim, o trabalho final e a vossa participação nas salas de aula virtuais 1, 3 e 5 e que queremos, e portanto não queríamos aqui atrasar muito, queremos ver se no outro fim de semana já temos a avaliação concluída de todas as turmas para, obviamente, depois também
vos dar essas mesmas classificações e vocês pedirem, obviamente, depois a vossa certificação, quem o quer fazer. Quem não o quiser já sabe, navega por a plataforma, não fica agarrado, eventualmente ganhou o conhecimento, portanto essa decisão é sempre vossa, mas obviamente não desperdicem também, penso eu, a oportunidade. A formação está acreditada, volto a sublinhar essa situação, portanto aproveitem a oportunidade também de ter essa dupla função, dupla dimensão, de poderem frequentar e terem uma ação acreditada que eventualmente pode ter aqui benefícios a nível da própria progressão na carreira. Portanto, finalizar, dizer-vos ainda que não sei, para não ficarem aflitos, porque já a semana passada aconteceu o mesmo, o vídeo fica muito pesado e eu não consigo, depois não conseguimos disponibilizar logo o vídeo, portanto, este vídeo, esta gravação ficará disponível pelo menos no domingo à noite, pode haver aqui um hiato de cerca de 24 horas, em que estou a tratar do processo de edição, ou estamos a tratar desse mesmo processo, mas que ele ficará disponível, portanto, nesta situação, pelo menos depois, no início da semana, quem quiser. Também foi feita a questão se depois podiam partilhar estes vídeos. Se os vídeos ficam no nosso canal, estão lá, é só vocês partilharem o link, portanto, eles estão públicos. A ideia é mesmo esta, que isto fica depois disponível para quem quiser partilhar e fazer sessões. Portanto, está no nosso canal da Universidade Aberta, onde vocês estão a assistir agora. Portanto, tudo sempre na lógica da educação aberta. Todos os materiais, fica também esta nota final, todos os materiais que vocês queiram utilizar da formação podem fazê-lo. Eles, desde que haja depois esta questão dos direitos de autor, eles estão todos identificados, podem utilizar os recursos de apoio, os documentos utilizados noutros contextos, informações que vocês queiram utilizar com vossos colegas, estão completamente à vontade. Reutilização, partilha, educação aberta, essa é a nossa filosofia, por isso é que nos chamamos também Universidade Aberta, nesse sentido em que nós queremos, sobretudo, em que este conhecimento atinja o maior número de pessoas. Dizer-vos outra coisa que eu acho que é muito importante é, façam multiplicadores, façam agora, pelo menos que tiveram a oportunidade de assistir, vão para as escolas e tentem, de facto, fazer com que estas ideias comecem a ser disseminadas, que haja um contágio positivo pela vossa parte, contaminem, isto aqui do vírus é um bocado chato, mas contaminem os vossos colegas e tentem fazer, quando ouvirem falar muito nestes conceitos redutores, pelo menos deem-lhes uma abertura e digam para eles irem consultar os documentos, partilhem com eles os documentos, para nós conseguirmos de facto criar aqui uma onda de mudança, para sermos realmente professores do século XXI ou do século XXII, como vocês quiserem, mas que sejamos professores do presente e que estamos a perspectivar um futuro muito positivo. Obrigado a todos, foi um prazer imenso trabalhar com vocês. Em nome da coordenação, eu despeço-me e desejo-vos, de facto, tudo bom e muita saúde. Muito obrigado a todos.